Queridos irmãos, bom dia. Temos mais essa oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus. E dessa vez, agora, vamos dar continuidade às aulas da nossa classe bíblica dominical, onde estamos tratando a respeito do tema do casamento. Estamos estudando baseados no livro Vivendo o Casamento Piedoso, do Dr. Joe Bick, onde ele tratou no decorrer dessas aulas, nos seus capítulos, a respeito de diversos aspectos importantes do casamento. Vimos sobre a instituição do casamento, como Deus ordenou que fosse. Vimos a respeito dos deveres mútuos entre marido e esposa e dos deveres individuais de cada um. Os deveres da esposa, de se submeter a seu marido, como a igreja faz com Cristo, e do seu marido, de amar e liderar a sua esposa, como Cristo faz com a igreja. E após concluir todos esses assuntos em muitos detalhes, agora então chegamos ao final desse estudo. E o que nos resta então, nesse momento final, é trazer algumas recomendações para alguns grupos de pessoas com base nos ensinamentos que ouvimos. Basicamente, vamos trazer duas recomendações para dois tipos de pessoas. Primeiro, recomendações para solteiros que desejam casar. E segundo, recomendações para pessoas casadas. Então, este vídeo, basicamente, eu trago 5 recomendações para solteiros que aspiram ao casamento. A primeira recomendação, então, é que você, solteiro, lute pela pureza e a castidade enquanto você for solteiro. Infelizmente, muitos solteiros que lidam com o problema da impureza e do pecado sexual acham, erroneamente, de que eles obterão vitória quando se casarem. E assim, eles não levam tão a sério a luta contra o pecado quanto deveriam levar. Amados, é importante exortá-los de que o casamento simplesmente não lhes dará a vitória contra o pecado. Jovens, o casamento não os livrará da pornografia. É triste ver que jovens pensam assim, mas essa não é a realidade. Na verdade, os solteiros que dão vazão à sua lascívia farão o mesmo no casamento, porém de outras formas. Usarão da sua esposa como objeto para satisfazer as lascívias, tentarão fazer com elas o que vê na pornografia, por exemplo, não se contentarão nelas. Na verdade, na medida que a lascívia vai sendo alimentada no casamento, ou que o jovem tenta saciá-la pelo casamento, ele começa a ter descontentamento pela esposa. Ele não a ama, ele não se contenta no seu amor, mas sim nos prazeres e em todas aquelas coisas que o mundo oferece para satisfazer a lascívia. Por isso, solteiros, preciso que vocês combatam a lascívia agora. Que vocês lutem pela pureza e castidade enquanto forem solteiros, para que não arrastem mais esse problema para o casamento. Pessoas adúlteras no casamento, na verdade, são primeiramente solteiros adúlteros, pessoas adúlteras fora do casamento. E é verdade, irmãos, que o casamento é uma grande bênção, um remédio contra a lascívia. A própria palavra de Deus ensina isso. Entretanto, isso não deve ser interpretado como a completa solução contra a lascívia. Na verdade, se você não tratar a lascívia, agora enquanto é solteiro, ela destruirá o seu futuro casamento. O seu casamento já nasce morto. E por isso você precisa tratar esse pecado com mais seriedade. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5:22, dá a seguinte instrução para o jovem Timóteo. Ele diz: conserva-te a ti mesmo puro.
Pureza não é algo que só pode ser obtida no casamento. Timóteo era um jovem puro. Era um jovem que lutava contra a lascívia, é verdade. Mas que pela graça de Deus era puro. E o apóstolo Paulo então disse para ele: conserva-te assim. Leve isso a sério. Não trate como brincadeira, mas lute para se manter nesta condição. Longe do pecado sexual. Fugindo do pecado sexual. E assim você terá um casamento abençoado. Mas a segunda recomendação é que você, solteiro, especialmente você jovem, espere no Senhor por uma esposa adequada, piedosa. A palavra de Deus ensina que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Há uma ênfase, pois tudo vem do Senhor, na verdade, mas há uma ênfase em destacar que a esposa prudente é uma dádiva de Deus. Por isso, você não deve se desesperar e sair de igreja em igreja atrás de possíveis candidatas. Mas você deve orar e esperar em Deus. Ore ao Senhor. Ore pela sua futura esposa, mesmo sem saber quem ela é. Para que o Senhor a conserve pura. Para que o Senhor a guarde, a proteja do mal. Para que o Senhor a santifique, a prepare para ela ser uma esposa excelente, uma mãe virtuosa. E ore sobretudo sobre você. Peça a Deus para você ser este homem que a abençoará, que a fará feliz, que a levará para Cristo. Jovem, você precisa se dedicar mais para ser um homem apto ao casamento do que para ter uma namorada. Triste como vemos os jovens gastando tempo em academias, em atividades seculares, correndo atrás de mulheres como os ímpios correm muitas vezes, enquanto deveriam estar mais dedicados a se prepararem, a se tornarem homens aptos. Isto é esperar no Senhor. Não esperar no Senhor de uma maneira passiva, como se fosse cair do céu a sua futura esposa, mas de uma maneira ativa, orando, confiando nele e se preparando para que quando o Senhor traga a mulher certa, então você esteja em condições espirituais, sobretudo, mas condições emocionais também, condições financeiras também, profissionais também. Jovens devem esperar ativamente no Senhor. Eu sei que existem alguns que não são mais jovens, não é? Homens e mulheres que há anos esperam no Senhor. E eu gostaria de dar uma palavra de perseverança para você. E que você persevere esperando, que você não se desespere. Pois o Senhor tem promessas maravilhosas para aqueles que esperam nele. O Senhor jamais deixará você esperando à toa. Você pode ter certeza que muitas vezes o Senhor retarda as bênçãos, porque Ele nos prepara para receber bênçãos maiores. Talvez você não recebeu ainda o seu esposo ou a sua esposa, porque quando você receber, esta será uma mulher extremamente virtuosa. Talvez se você casasse antes, você casaria com pessoas que não seriam adequadas para você, piedosas, como você gostaria. Por isso, espere para poder receber o melhor do Senhor. Mas, meus irmãos, nem sempre o Senhor tem o casamento. Há pessoas que o Senhor não dará uma esposa ou um esposo. E como essas pessoas devem esperar, então, no Senhor? Vocês devem esperar que se o Senhor não der, Ele suprirá de maneira extraordinária a necessidade do seu coração. Não fará falta. O Senhor será, de maneira ainda mais especial, o seu marido.
Ele tratará do seu coração, cuidará da sua solidão e o fará de uma maneira especial, como certamente nenhuma esposa, nenhum marido poderia fazer. Portanto, devemos sempre esperar no Senhor, pois de uma maneira ou de outra, Ele tem o melhor para nós. Mas uma terceira recomendação para os solteiros é que não somente esperem no Senhor por uma esposa adequada, mas que escolham com sabedoria a esposa adequada quando o momento certo chegar. Muitos casamentos têm problemas sérios que poderiam ser evitados exatamente se as pessoas escolhessem com mais sabedoria no início. Vocês não devem escolher baseados em riquezas, em beleza, nem mesmo em amabilidade, mas sobretudo devem se basear na piedade. Não é isso que diz Provérbios 31:30? Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. O marido a louva, não pela sua beleza e formosura, mas pelo seu temor ao Senhor. E é isso que nós devemos buscar. Digo, os solteiros, os jovens, devem buscar uma esposa, um marido, não pela beleza, não pela riqueza, não pela tradição familiar, mas pela piedade, pelo temor a Deus, pois é isso que trará graça, que trará felicidade ao seu casamento. A piedade que é o critério que traz felicidade ao casamento. E é o critério que reconhece Deus, não é? Quando nós escolhemos baseados na piedade, nós reconhecemos Deus na nossa escolha. Reconhecemos que o que mais tem valor para nós é o que vem dele, é o que exalta ele, é o que ele nos direciona. Por isso você deve procurar cristãos piedosos para casar, cristãos piedosos, cristãos sobretudo. O casamento deve ser no Senhor, não é? Aprendemos isso. Mas piedosos, cristãos que, por exemplo, têm uma prática do autogoverno, do domínio próprio, que estejam acostumados a negarem a si mesmos. O casamento, isso é uma graça necessária. Você viverá em função do seu cônjuge, praticamente. Você viverá para servi-lo, para a glória de Cristo. Isso envolve abrir mão de muitas coisas, pessoas. De tempo que você tinha quando solteiro, para você, para fazer os seus hobbies, para se dedicar do jeito que você gostaria, as coisas que você gostaria de se dedicar, mas agora você tem que se dedicar ao seu cônjuge. É necessário negar a si mesmo, seus gostos, seus prazeres, muitas vezes, aquilo que lhe satisfaz, é algo que exige sacrifício, e somente um cristão que está habituado a isso, então, é apto para casar. Procure alguém que esteja habituado e assim será mais fácil o seu casamento, será mais feliz. Procure um cristão que está consciente dos seus deveres, que entende o que é o casamento, alguém que acompanhou os estudos desta EBD, alguém que de fato reconheça quais são os deveres de um marido, de uma esposa, como praticá-los. Alguém que de fato levou o casamento a sério e por isso se preparou estudando biblicamente sobre o assunto. Procure alguém que receba conselhos, alguém ensinável, alguém que recebe demonstrações, alguém que está acostumado a ser exortado pelos seus pastores, alguém que não retruca, que não refuta, alguém que tem a tendência de se submeter. Você precisa ser assim e desejar alguém assim quando for casar. Um cristão que não tem ou que não é ainda bem exercitado nessas coisas trará muitas dificuldades para o casamento. Mas em quarto lugar, o ser solteiro precisa ter uma expectativa realista sobre o casamento. As pessoas acham que o casamento é um mar de rosas, de flores, algo que vai trazer felicidade instantânea para a sua vida, mas não é bem assim. O casamento de fato é uma grande bênção, é uma maravilha, mas o casamento tem a sua cruz, assim como tem o seu conforto.
tem as suas tristezas, assim como também traz alegrias. Isso tem que ser assim, não é? Por dois motivos. Primeiramente, porque tudo debaixo do sol é assim. O Dr. Bick disse no seu livro que toda fonte terrena um dia irá secar. Toda rosa da terra tem os seus espinhos. Todo dia deste mundo irá ser seguido pela noite. E também é assim com o casamento. Precisa ser assim. Ou, afinal de contas, se não fosse, quem iria desejar os céus? Tudo nesse mundo é imperfeito, é falho, é constituído de algum senso de vazio para exatamente nos fazer ansiar pelos céus e pela eternidade com Cristo. Cristo deixou um pouco de amargura nas suas mais doces bênçãos desta vida. E o casamento é assim. O casamento é uma doce bênção do Senhor, é uma maravilha, mas é algo de amargura nele, para nos fazer lembrar que até mesmo o casamento acabará um dia. A morte nos separará. Cristo pode voltar a qualquer instante. E nos céus nós não nos daremos em casamento, nem seremos casados. Teremos um só corpo, como irmãos, em Cristo Jesus, exaltando e louvando a Ele. E por isso devemos entender que o casamento é algo passageiro, é algo imperfeito, é algo que não é, de fato, as mil maravilhas, como romantizam muitas vezes. Mas também devemos lembrar por que, assim, não somente porque é algo passageiro desse mundo, mas porque o casamento é a união de dois pecadores. Por mais virtuosa que seja a esposa ou a sua futura esposa, ela é uma pecadora como você. Ela tem pecados para mortificar, dificuldades para enfrentar. Nem sempre é fácil, na verdade a maioria das vezes é muito difícil mortificar o pecado. E o casamento, então, tem dois pecadores nessa situação. Por isso a palavra de Deus diz que é como ferro afiando ferro. Assim o homem é o seu amigo e assim o marido é a sua esposa também. Pecadores são como ferro afiando ferro. Muitas vezes há desgaste, há atrito, há embate. Mas através desse embate que há a santificação. São pecadores alcançados pela graça de Deus, que nesses conflitos irão então se humilhar diante de Deus, buscar a sua palavra, buscar orarem juntos e assim serão afiados um pelo outro. Por isso você deve ter expectativas realistas do casamento. Você não deve esperar que será tudo perfeito. Você encontrará dificuldades. Uma bênção é verdade, mas é uma bênção misturada com um pouco que é amargo, para que você veja que somente os céus é perfeito, somente Cristo é perfeito. Muitos casamentos têm problemas exatamente porque os cônjuges não sabem lidar com a decepção, por terem expectativas não realistas do casamento, facilmente são decepcionados pelas fraquezas e lutas dos cônjuges, que traz desânimo, desconforto e que muitas vezes leva à infidelidade. Você precisa se casar, sabendo que você estará entrando em aliança com uma pecadora também. E que você é um pecador. Você também terá muitos desgastes. E que por isso você deve entrar no casamento com um senso de resignação, um senso de paciência com vocês, com o próprio casamento, um senso de expectativas boas, mas sabendo que é Cristo que guiará, abençoará, e que o casamento é um instrumento, na verdade, para preparar para o verdadeiro casamento, a volta do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, se você então tem expectativas corretas a respeito do casamento, você precisa então se preparar para isso. Você precisa se preparar para as dificuldades que irá enfrentar lá. Preparar para ser longânimo, por exemplo, para não se irar facilmente com os pecados do seu cônjuge, mas para ter paciência,
muitas vezes relevar coisas pequenas, muitas vezes até fingir que elas nem existem. Você precisa ter muita paciência. Se você quer de fato amar o seu cônjuge, você precisa ser benigno, esperar coisas boas dessa pessoa, não olhar sempre com um olhar de reprovação, de esperar pecado, como se aquela pessoa fosse a pior pessoa da face da terra, mas pelo contrário, como se ela fosse a melhor do mundo e você é o pior. Você é o pior da face da terra. Você tem que se preparar para ser benigno, se preparar para servir. Jovens que vivem somente para eles mesmos, que não têm tempo para servir a igreja, para evangelizar, que não falam de Jesus para os seus próximos, que não se preocupam com as suas famílias, não se preocupam com ninguém, só vivem em videogames, em seriados, em televisão, são pessoas que não estão preparadas para servir. São pessoas que não vão estar preparadas para não ter tempo para essas coisas e dedicar tempo aos seus cônjuges. Vocês precisam se preparar nesse aspecto. Se você quer ser um homem ou uma mulher preparado para casar, dedique-se mais ao serviço cristão, menos a você mesmo. Deve se preparar para se humilhar também. O pecado, como diz, o casamento, como disse, é ferro afiando ferro. E boa parte das faíscas saem exatamente quando somos confrontados pelos nossos pecados. E se queremos que os nossos casamentos sejam mais doces, então precisamos ter a prática de nos humilhar, de reconhecer os nossos erros, de pedir perdão pelos nossos pecados, de ser humildes diante dos nossos cônjuges. Isso envolve se preparar para a intimidade, não é? Solteiros estão acostumados a viver no seu mundo privado. Eles têm seus segredos, têm as suas rotinas pessoais, têm as suas vidas íntimas. Mas no casamento, isso não existe. É íntimo, é uma só carne. Você precisa se acostumar a ter alguém sabendo de tudo da sua vida. Alguém que terá livre acesso às suas redes sociais, ao seu celular, aos seus e-mails. Não há espaço para privacidade nesse aspecto. Em um casamento, cônjuges não devem ter segredos um com o outro. E você deve se preparar para isso. Por isso é uma mudança radical. Do tempo de solteiro para o tempo de casamento. E por último, queridos solteiros, vocês não devem se certificar, melhor dizendo, que vocês não estão tratando o casamento com leviandade, pensando apenas em termos de satisfazer as vossas necessidades ou levando em pequena consideração as dificuldades e o que é necessário para casar. Vocês precisam entender. Quando casarem, terão muitos deveres. E por isso mesmo precisarão muito de Cristo. Precisam entender que em vocês mesmos não há capacidade para conduzir o casamento de uma maneira apropriada. Precisam ver que no coração vocês precisam de graça, que precisam de sabedoria de Deus. Precisam ser como Salomão. Salomão reconheceu a sua incapacidade para liderar o povo de Israel. E assim pediu a Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido mulheres, mas ele pediu sabedoria, pois ele não tratava com leviandade o seu dever. Assim, da mesma forma, solteiros que não tratam com leviandade o casamento, pedem a Deus sabedoria. Procuram sabedoria, procuram a Deus, se dedicam mais a se tornarem pessoas sábias e preparadas do que matar o tempo com as coisas desse mundo. Vocês precisam levar com seriedade o casamento. E é tratando assim, seguindo essas recomendações, que então vocês estarão aptos, preparados, como também serão abençoados no casamento. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Eu também sou jovem, pouco tempo de casado, mas dou esta palavra à igreja como algo que também aprendi ao longo dos tempos como cristão. Eu era jovem, muitas vezes faltou-me procurar estes ensinamentos, de maneira que tive que procurar dobrado no futuro, especialmente após casar.
E não é isso que eu desejo para a igreja. Como um presbítero, um pastor da igreja, presbítero regente, eu trago essas recomendações desse estudo com todo amor, para que a igreja pare de sofrer, vivendo mal o seu tempo de solteiro, para que os jovens parem de sofrer em namoros indevidos, impuros e em casamentos precipitados. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoa a tua igreja e PHR, para que sigam esses conselhos e que assim vivam bem o tempo de solteiros, preparando-se bem para o casamento, esperando no Senhor e buscando sabedoria. E abençoa assim os futuros casamentos, para que tragam felicidade e alegria, para que glorifiquem de fato o nome do Senhor Jesus Cristo. Em oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o dia de vocês, irmãos.